E olha, gente, no penúltimo dia de COP30, já começamos também a tentar ver, né, o saldo das 2 semanas de negociações. Nelas, o setor privado teve um papel fundamental. Executivos, empresários e representantes do mundo inteiro vieram em peso a Belém para pensar na construção de negócios mais sustentáveis. Quem foi chave na interlocução da COP com o setor foi o Dan Iosp, que é o escolhido pelo presidente Lula como campeão nacional do clima. E para conversar com o executivo e trazer mais detalhes, né, dessas negociações, que temos o Fernando Nakagawa, agora direto de Belém, junto com a gente nessa cobertura hoje, nessa quinta-feira, feriado aqui no Brasil, mas de muito trabalho para a gente. Eu sei que aí na COP30 também, do andamento dessas negociações nessa reta final, né, isso, Naka? Muito bom dia para você. Atualize então para a gente, traga aí as novidades então do setor privado. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que estão acompanhando com a gente a programação do Money. Dan, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente no Money. A agenda deste homem é absolutamente concorridíssima aqui em Belém. Então, de fato, temos de agradecer o espaço na tua agenda. Dan, ainda faltam 2 dias oficialmente de COP, mas eu queria te ouvir como um balanço, o início de um balanço sobre esta conferência. Qual a leitura que é possível fazer a poucas horas do fim deste evento? Eu diria que do lado da agenda de ação climática, da implementação daquilo que a gente precisa para atingir os objetivos do Acordo de Paris, foi um ciclo, porque não foi só aqui essas 2 semanas, muito bom. Nós tivemos ontem a chance de apresentar aqui a todos os países e as entidades e as empresas, comunidade, ciência, o que ocorreu na agenda nesses últimos meses e os próximos 5 anos à nossa frente, que é muito importante. Nós temos que ter continuidade, porque nós estamos falando de assuntos que não se resolvem em 2 semanas. Por exemplo, combustível sustentável da aviação, a parte marítima, transportes terrestres, quadruplicar as energias renováveis, quadruplicar o uso de biocombustíveis no mundo, a questão das florestas, o TFFF e tantos outros assuntos, os sistemas de gestão de água e de saneamento das cidades, no lado da adaptação, a questão dos créditos de carbono. Então, nós temos 30 objetivos-chave na COP30 do Brasil, 30 grupos de ativação que estão levando adiante essa agenda da implementação, com 700 iniciativas que geraram aqui 117 planos de aceleração de soluções, muito práticos, coisas dos temas que eu acabei de falar aqui para você, e que depois de amanhã, no dia seguinte, nós vamos seguir trabalhando nos grupos de ativação, usando esse ciclo da COP. Ano que vem tem COP de novo, tem semanas do clima ao longo do ano, como que a gente faz para tirar os roadblocks, os obstáculos, e avançar com todos esses temas. O presidente André Corrêa do Lago chamou a atenção várias vezes durante essas 2 semanas sobre o papel do setor privado. Ele exaltou e de maneira muito positiva a atuação do setor privado. Qual a tua leitura? Por que tem tanto empresário, tanto C-Level, CEO, CFO aqui em Belém? Primeiro porque nós estamos na era da implementação e o embaixador André, o nosso presidente, colocou muito bem lá atrás que aqui era a COP da implementação e do mutirão. As 2 coisas estão ocorrendo. E para nós, a era da implementação significa uma era competitiva também. Então, independente de ciclos políticos, divisões daqui ou dali, as empresas, a ciência, as prefeituras, os governos estaduais estão correndo em direção às suas agendas de ação climática para entregar ou benefícios para a população, no caso dos subnacionais, ou para ter vantagem competitiva no caso das empresas. Você, por exemplo, nos temas que a gente falou aqui, aumento das energias renováveis, ou a siderurgia do futuro, ou o cimento do futuro, ou a agricultura do futuro, você não estar par e passo com isso significa uma enorme desvantagem. Então é isso que nós estamos vendo aqui. A integração dos temas da COP na vida das pessoas, começa nas pessoas, acaba nas pessoas, mas passa pelas empresas, pela academia, pelos grupos sociais mais diversos. Ou seja, dá para dizer que a presença de empresas aqui, para além de ser um evento para mostrar o que está sendo feito, né, a explicação dos CNPJs para fora, para a sociedade,
também há um interesse das empresas de estarem aqui acompanhando de perto as discussões, porque isso é se preparar para o amanhã e se preparar para um futuro sustentável. Então, do ponto de vista da gestão das companhias, para os executivos, é importante estar aqui para tomar decisão ao longo dos próximos anos. E além do que você falou, que você tem toda a razão, influenciar é parte. Então aqui tem vários temas setoriais sendo discutidos e se você não participa, você corre o risco de não ver contemplada a sua visão, mesmo que parcialmente, a sua tecnologia. Então é muito importante esse engajamento ativo de todos, que é o mutirão, em outras palavras. Dan, eu vou chamar o Vinícius Murad, repórter da CNN, a participar aqui também da entrevista. Ele que tinha organizado essa conversa com o Dan. Vini, então, por favor, o Dan é o teu entrevistado aqui também. Naka, muito bom dia, Dan também. Ontem a gente soube que você se reuniu, entre outras pessoas, com o presidente Lula para falar da implementação da agenda de ação que tem sido o mote brasileiro na COP. Eu quero saber como você e como o presidente avaliam esse balanço da agenda de ação até o ponto atual. O saldo é positivo? Eu acho que é muito positivo. Eu tive a chance de fazer esse reporte ao presidente Lula, à ministra Marina, ao governador Helder, ao ministro Jader, ao nosso presidente André Corrêa do Lago, à nossa CEO Ana Toni, estávamos todos juntos lá, e alguns enviados especiais também, Roberto Rodrigues, Marcelo Bear, a Marina Grossi. Então foi um momento muito especial, mas também de ressaltar para o presidente que a questão da sustentabilidade ela pode ser uma estratégia muito forte de desenvolvimento socioeconômico para o Brasil, com o potencial que a gente tem. Mas esse é um ambiente competitivo, que eu comentava aqui, entre as empresas, também entre os países. Então, esse $1 trilhão que foi anunciado aqui em projetos de energias renováveis, de grids, de storage, de armazenamento, eles irão para algum lugar. Então, como que os países avançam para trazer para suas geografias pelo menos uma parte significativa desses recursos e avançar nas cadeias de valor. O Brasil tem uma grande oportunidade, mas essa oportunidade não se materializará se nós não trabalharmos aí diuturnamente para fazer isso. Como nós temos aqui um compromisso no Brasil muito forte com a agenda de ação climática, a gente tem uma oportunidade imensa. Nós estamos organizados, a gente pode fazer isso acontecer. E é isso que a gente também fez questão de transmitir ao vice-presidente Geraldo Alckmin há uns dias atrás, ao presidente Lula, e acho que foi muito bem recebida essa mensagem. Entre os assuntos do setor privado que foram debatidos aqui em Belém, a gente tem alguns que inclusive o senhor citou, né? Combustível de aviação sustentável, SAF. Temos um problema que não é de hoje da rede elétrica no Brasil, curtailment, o problema de não termos capacidade de transmitir toda aquela energia verde gerada hoje, especialmente no Nordeste do Brasil. Há também o avanço, a necessidade de se avançar no mercado de crédito de carbono, o setor privado está muito imbuído dessa agenda. Dá para dizer que a COP está terminando com um avanço nestas pautas que são tão necessárias e importantes para o setor privado? Sem dúvida. E eu até te diria que o curtailment é um assunto mundial. A expansão das energias renováveis foi tão acelerada que essa questão do grid e do armazenamento ela veio para todo mundo. Claro que com o nosso potencial, nós não podemos deixar que isso seja um tema. Nós temos que encontrar um caminho rápido que passa pelos grids e pelo armazenamento. Então nós sabemos o que fazer, mas precisa de regulamentação, precisa de trabalho na infraestrutura, porque isso vai possibilitar a expansão das cadeias de valor. Então se a gente quer ter o aço verde produzido em larga escala no Brasil e tantos outros processos que a gente pode estar desenvolvendo e expandindo o valor das nossas commodities em produtos mais elaborados, com maior participação no comércio internacional, como é o desejo também do governo e do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin no MIDIC, nós temos que nos preparar, mas eu acho que a gente tem tudo para fazer isso acontecer. Agora, de novo, isso não termina aqui no sábado, no domingo. Isso só começou, é um ciclo muito forte de implementação mundial e o Brasil pode sim tirar proveito e a gente vai trabalhar para isso. Ontem eu acompanhei a sessão plenária bem aqui atrás, que você estava liderando junto com os países justamente sobre a ação climática global.
Eu pude observar que os países em desenvolvimento, os países mais pobres, eles têm uma ânsia por implementação também, assim como o Brasil, mas eles têm algumas ponderações, alguns questionamentos que estão também na mesa formal das negociações sobre financiamento. Como é que você avalia a relação entre o que é implementado e o que ainda é debatido com tanto impasse e entrave? Então, a negociação é muito importante e a gente não deve confundir as coisas. Então, a agenda de implementação, ela pode tomar o centro do palco em determinados momentos, porque ela toca muito na vida das pessoas e porque os negociadores já nos entregaram o livro do jogo, o playbook de Paris, de forma bastante completa. Então, nós podemos trabalhar. Mas tem muita negociação para fazer. Aqui nós tivemos o próprio tema do Transition Away, da transição dos combustíveis fósseis, liderado pela ministra Marina Silva e que está ganhando tração. É um tema de negociação, que vai ter o seu tempo e a sua maturidade. Mas do lado da implementação, o que a gente viu ontem foi uma participação muito intensa de países, de organizações, de comunidades, de ciência, de empresas, um ânimo um pouco acima do normal, favoravelmente, isso é muito bom, porque nós estamos falando de questões tangíveis. Eu acho que esse é o retrato quando a gente se aproxima muito das questões práticas, pragmáticas, que foi a nossa tentativa, com os grupos de ativação, os planos de aceleração de soluções. Então, nos dá muito ânimo para aumentar a aposta do ponto de vista positivo nesse caminho e eu acho que é isso que a gente ouviu dos países e de todos os envolvidos. Dan, o presidente André Corrêa do Lago elogiou fortemente, especialmente a iniciativa SBCOP, que foi liderada pela Confederação Nacional da Indústria e conseguiu agregar aí muitas entidades de mesma categoria de outros países, todas pensando junto os mesmos temas. Dá para se esperar que essa iniciativa, que tem muito um DNA brasileiro, vai continuar nas próximas edições? Vai, com certeza. A SBCOP é um dos melhores exemplos do que é uma agenda de ação climática. Então, a SBCOP, nesse momento, reúne 40 milhões de empresas ao redor do mundo, em mais de 50 países, de forma organizada, trabalhando dentro da agenda de ação climática. Então, dentro dos grupos de ativação, além do seu trabalho independente, a SBCOP também nos honra muito estando dentro da agenda de ação. Então, a gente tem uma parceria muito grande e, com certeza, ela já emplacou. Agora, óbvio que o desafio é dos países subsequentes, assim como na agenda de ação climática, ou seja, o nosso ciclo, ele continua, mas ele se encerra no início da próxima COP, com a próxima presidência, com os próximos campeões e assim por diante. Então, acho que a gente deixa, por enquanto, uma semente muito boa, temos que trabalhar muito para que, na minha visão, do lado da implementação, o legado seja um processo muito robusto, que permite 40 milhões de empresas, a academia, os jovens, os povos originários, enfim, todos que estão aqui, que trabalhem na agenda de implementação com muita eficiência e muita coordenação. Dan, para finalizar, você entende que a COP, o Brasil ter sido o país sede da COP, foi positivo para a economia brasileira? É claro que existe um custo muito grande, mas existe o mercado de carbono se consolidando, existe, por exemplo, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. O Brasil também atrai investimentos nesse momento de despesas e o setor privado se movimenta bastante. Qual o balanço que você faz? Nesse ponto, eu acho que duas visões aqui. Primeiro, nós mostramos muita coisa ao mundo, que talvez não fosse tão bem conhecido. E segundo, nós mostramos para nós mesmos a potencialidade dessa agenda e em diferentes lugares do Brasil. Então a gente acho que teve um retrato mais variado de todas as soluções, de todas as possibilidades, seja na agricultura, na floresta, nas cidades, na indústria, na geração de energias renováveis. E isso faz com que a gente tenha um debate mais construtivo e intenso, pelo menos por enquanto, nesse momento. E a nossa tarefa é que a gente não perca esse momento. Claro, a COP acaba, mas a agenda de ação climática está estruturada para que a gente siga trabalhando e retirando os obstáculos do caminho, um por um, ao longo do tempo. E Dan, a gente precisa devolver aqui para o estúdio, mas antes disso, qual foi a tua experiência como
um executivo de carreira absolutamente brilhante, com cadeiras em empresas importantíssimas do capitalismo brasileiro, estar nesta função tão diferente, tão sui generis, com objetivos tão distintos. Como foi ser o campeão nacional da COP? Primeiro, uma honra, um enorme aprendizado, mas eu pude ver a convergência. Eu acho que isso que é interessante. A gente pode trabalhar no espírito do mutirão, na convergência, mas para isso a gente precisa se aproximar ao máximo das questões práticas e pragmáticas para ir resolvendo uma a uma. É isso que dá tração para um processo como esse do nosso lado, da agenda de implementação. Não me refiro à negociação que tem uma complexidade da sua natureza. Então, super aprendizado, super honra e muita motivação para que a gente siga, porque, de novo, isso neste ciclo é o início. Nós precisamos seguir pelo menos até o início da próxima COP, com esse motor de implementação, como a gente está chamando, que é o que vai manter todos engajados e animados e participando. Antes disso, tem férias? Por enquanto, não. Dan Iosp, campeão nacional e o grande nome da COP que fez a interlocução tão bem sucedida e elogiada com o setor privado. Dan, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente no Money. E Vini, também obrigado pela conversa. Nakagawa, Dan, Murad, todos, muito obrigada, excelentes informações, pontos importantíssimos. Uma ótima quinta-feira para vocês aí na COP30.